Eu trabalho como empregada doméstica desde os 12 anos de idade. Hoje eu tenho 42 anos. Olhando para minha história, parece que não é comigo. Situações que mais incomodam, que é o racismo, o assédio, então, principalmente. A gente acaba virando a doméstica que cuida das crianças, ou a babá que cuida do serviço doméstico. Eu sou a famosa faz tudo. Se for aumento, nem pensa, porque você ganha muito mais do que o mercado lá fora está pagando. Cuide da casa, cuide da criança, passeie com o cachorro, passe a roupa. Tentar conciliar o estudo, né, com o trabalho doméstico. Para mim foi uma das coisas mais difíceis. Não leva em conta que o sujeito que está ali trabalhando, ele também tem laços familiares, ele também tem afetos, né? Ele também tem relações para além do trabalho doméstico. Olá, gente! Eu sou a Janaína. Olá, gente, eu sou a Isaura e está no ar o Quadro de Empregada, um podcast disponível no Spotify e nas plataformas gratuitas de distribuição. Antes de dar play nesse episódio, avisamos que nele há gatilhos de assédio sexual e violência psicológica. Bora para a conversa de hoje. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Quadro de Empregada. Está começando mais um episódio e hoje a gente tem uma convidada que está bem longe da gente, a Thaís. A Thaís está falando lá de Madrid, na Espanha. Thaís, se apresenta para a gente, por favor. Conta um pouquinho da sua história. Olá, meninas. Meu nome é Thaís. Eu sou de São Paulo e eu moro no exterior já há bastante tempo, já há 12 anos que eu me mudei. Eu tenho experiência em vários países. A primeira vez que eu mudei de São Paulo foi São Paulo para Irlanda. Morei em Dublin por um ano. E foi lá que eu iniciei os meus cuidados domésticos. Comecei trabalhando em casas de famílias, na área da limpeza de casas. Então, esse foi o meu primeiro emprego no exterior. Em São Paulo, eu sou formada, diplomada em arquitetura e urbanismo. Trabalhei muitos anos também nessa área. E decidi, já estava também um pouco cansada de São Paulo, do trabalho, e resolvi arriscar e tentar minha vida no exterior. E aprender outros idiomas. Então, Dublin, na Irlanda, foi a primeira oportunidade que eu tive. Foi a minha primeira experiência com trabalho doméstico. Depois desse um ano, eu voltei para São Paulo, continuei trabalhando na minha área de arquitetura, fiquei mais alguns anos, 2, 3 anos em São Paulo, e tive vontade de me mudar novamente e buscar outras, né, novas aventuras. Então eu fui para a França, morar em Paris. Em Paris, eu fui convidada, na verdade, pela minha prima que morava já lá e teve um bebê. E estava num impasse de voltar ao trabalho e não tinha, que queria alguém de confiança para cuidar do bebê dela, e me chamou, me convidou. Para mim foi uma alternativa também interessante, porque eu fui como au pair, né, que é a cuidadora interna, né, que mora com a família. Eles te pagam uma quantia pequena, mas você acaba não tendo os gastos do dia a dia, né, com moradia, com comida e essas coisas. Então, aceitei a proposta da minha prima, tinha muita vontade também de aprender o francês e achei que seria uma boa oportunidade. Então, fui para lá, e aí, de lá, eu conheci, né, fiquei quase 5 anos em Paris, conheci meu marido, que é italiano. E dali ele recebeu uma proposta de estudar, de trabalhar em Oxford, na Inglaterra. Então nós fomos, depois desse tempo em Paris, nós nos mudamos para Oxford e passamos 2 anos em Oxford. E de lá, depois desse tempo, ele conseguiu aplicou, né, para um trabalho aqui na Espanha, em Madrid, e conseguiu a vaga. Então, agora, a gente está em Madrid, desde setembro do ano passado, e essa é a saga. Por hora estamos aqui,
E eu queria contar um pouquinho de toda essa experiência em tantos lugares, trabalhando na casa de tantas famílias e conhecendo tantas culturas diferentes. Thaís, eu já pensei aqui em tantas coisas para perguntar. Vou ter que me acalmar, senão esse episódio vai ter 20 horas, porque eu vou ficar querendo perguntar muito. Que assim que você começa a falar, eu já começo a pensar o quanto que a sua história é diferente de todas as outras histórias que a gente teve aqui, que a gente ainda vai apresentar aqui no podcast. Porque passa por uma decisão, né? Uma decisão. Você foi para a Irlanda tendo tomado uma decisão, e isso é muito diferente do que a gente viu com as outras mulheres que passaram no nosso podcast, que vão passar por aqui ainda. Eu queria fazer uma pergunta assim, para começar. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente e trazer esse contraponto que é um diferencial, né? Eu já ouvi, já prestei muita atenção sobre esse programa de au pair. Tenho sérias críticas, inclusive, a esse programa, porque muitas vezes eu percebo ele por algumas meninas que vão para o exterior, principalmente meninas que vão para os Estados Unidos, de uma forma bem romantizada. No caso de meninas negras, por exemplo, que sofreram racismo ali, toda aquela questão, mas sempre aquela narrativa de que vale muito a pena, porque é os Estados Unidos, porque eu estou ganhando em dólar, porque eu posso ir na Target comprar coisinha de $1 e aquela coisa e mostrar todo aquele universo que é fantasioso, né? Então, eu queria perguntar para você, para começar aqui, se você teve contato com outras au pairs, como que você percebe essa realidade que muitas vezes é mascarada de quem vai para fora do Brasil, nessa condição, né, de cuidar de crianças, de cuidar da casa, de receber um valor que acaba sendo baixo, tem direitos, né, trabalhistas, porque muitos países não têm direito trabalhista para quem está nesse tipo de trabalho. Então, como que você percebe? Você teve interação com outras meninas que foram au pair também? Você percebe que existe uma romantização desse programa? Então, Jana, na verdade, indo lá no começo do que você falou, né? É verdade, a minha história, assim, ela começa diferente, né? Pelo fato, eu lembro muito também de vocês falando sobre a herança, né? Do trabalho doméstico. Então, comigo não começou assim, né? Inclusive, a minha mudança foi uma decisão mesmo, foi uma escolha, né? Tenho certeza que já me coloca numa situação até de mais privilégio, né, referente às trabalhadoras que muitas vezes não têm essa opção, né, que elas são parte dessa herança. Então, foi uma escolha minha, né, e até dentro da minha família foi até difícil, assim, da minha mãe, da minha família, né, aceitarem, porque foi uma escolha minha. Então, é interessante esse lado. E então foi assim, como foi, eu não tive, quando eu fui para a Irlanda, eu fui, assim, muito aberta ao que viesse, né? Eu fui assim, sem nenhum, falei, eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho que trabalhar, não tinha o respaldo familiar, então eu sabia que ali eu teria que me virar. Então, fui muito aberta, assim, né? Não fui com essa questão de preconceito com o trabalho, nada disso. Fui muito sabendo que teria que aceitar, né? O que viesse. Então, só cuidei de casas. Na França, já foi diferente, porque aí eu fui convidada, né? Foi uma oportunidade criada por essa minha prima, e como era minha prima, né, a gente não tinha um contrato, não tinha, então, na verdade, eu fui para estudar, e acabei não tendo essas horas livres, né, pro estudo que alguém com um contrato, né, teria. Então, eu acabei não tendo esse tempo para estudar e cuidando só do bebê mesmo, né? Na verdade, eu acabei conseguindo estudar só quando eu já não era mais au pair. Então, eu dei início aos meus estudos quando eu já não estava mais na casa dela,
né? Porque na casa dela é aquilo, Jana, é isso mesmo que dizem, né? Você acaba fazendo de um tudo, e é muita ilusão. É muita ilusão. Eu não sei como é nos Estados Unidos, não sei se as leis são mais rígidas, mas no meu caso, eu não conhecia outras meninas que foram au pairs, então não teve ninguém para me avisar. E como ela era minha prima e da minha família, eu simplesmente confiei e acreditei que ia dar tudo certo. Mas é isso, né? Um tiro no escuro. Eu acho que o melhor mesmo é a gente se informar muito bem antes e conversar com quem já fez parte desse programa para saber como são as condições, inclusive em cada país. Thaís, outra coisa, né, que eu queria perguntar para você. Você disse que está em Madrid agora. Qual a função que você está fazendo? Quais são os trabalhos que você faz hoje, estando em outro país? Então, aqui em Madrid, na verdade, essa família, eu estou trabalhando com uma família, né, que eu finalizo agora dia 20 de dezembro, foi a primeira família que eu trabalhei, né, então continua sendo essa mesma família. Aqui, como eu não tinha contatos, eu me inscrevi nos sites, né, sites de cuidados infantis, assim, fui mandando mensagens, fui tentando a sorte, porque eu não tinha outros contatos de outras pessoas que pudessem me indicar. Então, eu fui me candidatando nos sites e uma família me escreveu. E é essa família que eu tô. Então, o valor por hora, com essa família, eu não tenho contrato, porque eles falaram que seria temporário, iam precisar por alguns meses, e como tinha demorado também para sair meus documentos, eu falei, bom, por enquanto a gente pode começar assim, sem contrato, e assim acabou sendo eles estenderam por mais uns meses e a gente acabou sem contrato. Felizmente, essa é uma das famílias mais respeitosas que eu já encontrei, mas também são estrangeiros, né? Porque eu ganho por hora, e a hora aqui, a média da hora que eles pagam aqui é entre 7,50 e 8,50. E eu escrevi no site que o meu valor seria 12 euros a hora, porque é isso que eu cobrava também na Inglaterra e que eu acho justo para o meu trabalho, porque o trabalho que eu faço cuidar, né, auxiliar, os auxílios com a criança, também com a mãe, com os primeiros meses, né? Então, não é só, que até a Jana estava falando esses dias, né, Jana? Não é só o cuidado, só o cuidar para a criança não se machucar, né? Um cuidado que vai além, é o educar, o disciplinar, são muitas outras coisas que vão além, é o afeto, né? Então eu valorizo o meu trabalho a partir daí, né? De todas essas questões juntas. Então, eu digo, a minha hora, o valor da minha hora é 12. Eu sei que aqui em Madrid eu estou sendo bem audaciosa de pedir esse valor, mas eu não baixo o meu valor, porque eu valorizo o meu trabalho. Então, essa é a primeira família que eu estou trabalhando. E já me disseram, conversei com muitas outras babás aqui, e já me disseram que a situação aqui é bem diferente e que provavelmente eu não vou encontrar outra família que me pague esse valor só para cuidar da criança, porque aqui eles exploram mesmo, eles querem uma faz tudo, que cuide da casa, cuide da criança, passeie com o cachorro, passe a roupa e ainda ensine uma segunda língua. E entre essa negligência, né, com os valores, que não é muito diferente aqui do Brasil, né, mas a gente também cria-se uma ilusão, né, que se paga muito bem e que aí fora, né, lá fora reconhece o nosso trabalho. Eu mesmo estava pegada a essa ilusão, né, até te conhecer. Outra ilusão também que se cria é o tratamento dentro de casa, né, essa convivência que é menos agressiva, que não tem agressão verbal, que não tem essa exploração, né? Isso também é uma ilusão que a gente cria? Olha, Isaura, é uma ilusão.
É uma ilusão. Eu trabalhei já para muitas famílias nesses países que vivi, e de famílias, inclusive, como eu disse, estrangeiras nesses países, e teve muita falta de respeito, sim. Olha, por sorte, felizmente, eu nunca tive nenhuma situação de assédio, assim, de patrão, esse tipo de coisa, ou violência física. O tipo de violência, de agressão que eu identifiquei nesse caso foi numa família na Inglaterra, que era assim, a mãe, né, do bebê era queridíssima, mas o pai era um crápula. Então, assim, ele achava que ele estava me fazendo um favor, né, de eu estar ali. E eu não estava como interna, não, já tinha minha casa, já estava casada, né? E então ele sabia muito bem minha situação também, e mesmo assim ele me fazia propostas assim horríveis de vamos viajar nas férias com a gente, e do tipo, a gente paga, né? Eu te pago a passagem, eu te pago alimentação e tudo, mas eu não vou ter dinheiro para te pagar, né, o seu salário. Então, assim, seria como férias para você, né? Porque você é assim, como se fosse da família, então você seria nossas férias. E ele estava muito enganado, porque eles estavam indo, inclusive, para trabalhar de home office, né? Eles iriam trabalhar em casa, lá em Portugal, como trabalhavam na Inglaterra, eles, né? Então, assim, é achar muito que a gente é idiota, né? Então, esse tipo de coisa ele sempre fazia, dava problema para me pagar, demorava, arrumava confusão para me pagava menos, falava depois que ia pagar depois. Então, esse homem, esse patrão, foi o que mais me deu dor de cabeça. Então, assim, outros também, no começo, né, da minha trajetória, cuidado com criança, também viajar com os avós das crianças, que é terrível. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas não recomendo. E aí, assim, me pagaram super pouco, né? Acho que pensando nessa coisa, vai estar aqui na nossa casa, né? Vai comer de graça, vai isso aqui, como se a gente tivesse ali realmente de férias. Então, é muita enganação, sim. Hoje, depois de 10 anos de cuidado, cuidando das crianças nessas famílias, que eu entendo, eu bati muita cabeça para aprender a deixar de ser boba, porque eu sou muito paciente, já aguentei muita coisa desse tipo. É ilusão, gente, é cilada. Thaís, você falou sobre isso, né? De já estou te levando junto, né? Então não preciso te pagar salário. Eu lembro muito de um caso de uma famosa, tempos atrás aqui no Brasil, que numa viagem internacional levou as duas babás juntas. E as pessoas nos comentários falavam assim: nossa, quem dera eu ser babá, viajar de graça, conhecer outros países e não sei o quê, e aquela coisa toda. Muitos patrões já têm isso internalizado, e é curioso você falar disso, se não me engano, a experiência foi na Inglaterra, porque aqui é muito parecido também. Se você vai para a praia com seus contratantes, fica subentendido que eles acham realmente um absurdo ter que te pagar a mais ou ter que te pagar para você ir. Porque na cabeça deles, você, pessoa pobre, você, pessoa ferrada, você nunca teria acesso àquilo se eles não te levassem. Eu tenho colegas que já foram para Disney várias vezes. Claro que para elas, na condição delas, seria muito difícil ir para Disney por conta própria, aquela coisa toda. Mas muita gente acha que o fato dela ir para Disney com os patrões significa que ela está se divertindo, que ela chegou lá, que ela foi nos brinquedos. E quando não, o que ela contou para mim foi: cheguei lá, mal tive tempo de sentar, cheguei lá, trabalhei 24 horas por dia, porque como era viagem, eles não assumiam os filhos, eu ficava de dia com as crianças, à noite eles saíam para jantar e eu tinha que me virar, de qualquer forma, não tinha nenhum tipo de folga. Eu acho bacana você falar dessa ilusão, porque eu acho que isso precisa ser desconstruído para a gente que está aqui no Brasil, né? Quando a gente olha lá para fora, porque
o que a gente vê muitas vezes está nos filmes, está, enfim, nos filminhos de sessão da tarde. Não é legal, é aquela vida mesmo que dá para ganhar uma grana ok, dá para se virar, dá para ter aquele estilo de vida todo fantasiado que é a Europa, enfim. Outra coisa que você falou que eu achei muito interessante é sobre isso do acúmulo de função, de você dar o seu valor, dizer eu cobro isso, e muita gente achar que é muito, que você não vai achar outro emprego igual, porque ninguém vai pagar mais isso, mas da função que nunca fica clara. Acho que mais uma semelhança aí que a gente tem com o trabalho doméstico aqui fora do país, é que se você está sendo contratada para ser babá, você está sendo contratada para ser babá. Mas essa confusão, se a gente pode pôr entre aspas, é sempre uma coisa presente, né? Estou te contratando para fazer isso, mas se o bebê está dormindo, você limpa ali, você faz isso, você faz aquilo. E aí, de novo, o trabalho doméstico fica nesse campo do pode ser tudo, pode ser nada, você é contratada para isso, mas você faz aquilo outro. E se você não fizer, o que acontece se você não fizer? Já chegou alguma situação de você dizer assim, não, eu não vou fazer isso porque o que a gente combinou foi tal? E se aconteceu, enfim, ou aconteceu com alguém que você conhece, como que foi a reação? Então, Jana, isso, na verdade, nunca aconteceu, porque, na verdade, as famílias, elas são muito espertas também, né? Elas não, comigo pelo menos, né? Nunca chegaram me impondo uma coisa assim. Então, eu acho que provavelmente é o que acontece também com a maioria de vocês, né? Elas vão fazendo assim, se fazendo de boba, né? Aqui tá você pode lavar uns copos, não sei o quê. Então, assim, o que eu faço, né? Quando o bebê tá dormindo, isso é uma coisa que eu faço, porque eu acho que também não custa nada fazer. Quando o nenê tá dormindo, se eu vejo que tem uma roupa para estender, eu estendo. Se eu vejo que tem ali uns pratos para lavar, eu lavo. Mas, fora isso, também não faço. Dizem que nos Estados Unidos o negócio é bem mais, assim, né, essas leis, né, sobre as funções são muito mais definidas do que aqui na Europa. Cuidar de criança é cuidar de criança, tem seus horários, você tem que respeitar aqueles horários. Aqui não é assim, não. Aqui e nos outros países também da Europa, eu nunca morei nos Estados Unidos, né, então é o que me disseram, mas aqui na Europa, pelo menos, sabe, acabam enrolando, então você acaba ficando 10, 15 minutos a mais do seu horário, e é o que eu sempre falo também, né, imagine se a gente chegasse 10, 15 minutos atrasada todos os dias, se eles não iam reclamar. Mas a gente saindo 10, 15 minutos mais tarde, todos os dias, fica por isso mesmo. Então, são esses pequenos detalhes que vão fazendo a coisa ficar injusta para o nosso lado, né? Então, assim, uma coisa que eu digo muito, aqui em Madrid, que eu acho muito injusto, tem muita imigração das Filipinas, da América Latina, né? Das peruanas, colombianas, hondurenhas. Então, são situações onde essas mulheres vêm em situação de vulnerabilidade e acabam sendo exploradas, né? Thaís, que bom que você falou disso da imigração, porque eu estava com uma pergunta para fazer para você justamente nesse ponto. Pensando nessa comparação mesmo, né? O trabalho doméstico no Brasil, ele é racializado. Nós sabemos quem são as mulheres, a maior parte das mulheres que realizam essas tarefas. Era justamente essa pergunta que eu queria fazer para você. Como você se identifica, né, racialmente? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. E também eu queria saber se dentro dessa identificação que você faz, você percebe, seja na Inglaterra, seja na Irlanda, seja na própria Espanha, você percebe uma padronização, uma racialização do trabalho doméstico? A gente sabe que nos Estados Unidos tem muita questão da imigração também, mulheres latinas, você acabou de falar que na Espanha são mulheres filipinas. Dia desses eu vi uma discussão sobre a imigração para o Líbano, né, que são mulheres que vêm do Quênia, mulheres negras. Então, em muitas partes do mundo, o trabalho doméstico ele está racializado. Tem uma questão de classe, né? São sempre mulheres pobres que estão ali realizando e mulheres que estão aí fora dessa dinâmica de serem mulheres brancas. Eu queria saber de você se você percebeu isso, se você percebe isso
na Espanha, se você percebeu isso na Inglaterra, na Irlanda, essa racialização do trabalho doméstico, ou isso é uma coisa mais dinâmica? Sim, Jana, com certeza, sem dúvida nenhuma. Todos esses países, têm essa questão, sim, né, da racialidade. Então, né, na França, né, em Paris, tem muita imigração dos países africanos, né, porque tudo sempre é mais relacionado com o idioma, né, que aquele país de destino tem em comum com esses países de imigrantes. Então, em Paris, eu me lembro que a maior parte, né, das cuidadoras, trabalhadoras domésticas, eram mulheres negras, vindas de países africanos. Aqui, no caso, são as mulheres latinas, as filipinas, muitas filipinas também, mas a maioria acho que são mulheres latinas também. Então, o que isso tem em comum, né? Eu, né, como resposta, me enquadro nesse grupo dessas mulheres latinas que vêm para cá e são tão desvalorizadas, e tem a questão também da vulnerabilidade, né? Como eu disse, essas mulheres vêm em situação de vulnerabilidade, e isso para esses locais, para essas pessoas, dá um espaço do explorador, né? E isso é muito triste, porque essas mulheres nessa situação, elas acabam aceitando o que vier. E como eu disse, como no meu primeiro trabalho na Irlanda, comigo também foi assim, acabei aceitando o que viesse. Com o passar dos anos, a minha situação foi mudando, né? Graças a Deus fui melhorando também, e eu comecei a poder exigir um pouco mais, né? Mas infelizmente muitas mulheres ainda não têm essa possibilidade de se valorizar como elas deveriam ser valorizadas, e essas pessoas acabam aproveitando e explorando cada vez mais essas trabalhadoras. Thaís, que curioso isso, né? O trabalho doméstico no Brasil, ele está mais para uma determinação, para uma imposição, do que para uma opção de fato. E aí você falando sobre essas mulheres, principalmente mulheres negras na França, eu lembro de um livro que eu cheguei a ler sobre uma imigrante, né, antiliana na França, e sobre como essa narrativa parece igual, né? Sair do seu território, ir para outro país, ou sair da sua cidade, ir para outra cidade, realizar o trabalho doméstico e sofrer ali, né, as mazelas desse tipo de emprego. Uma coisa que eu quero aproveitar e perguntar é sobre a questão da divisão sexual do trabalho mesmo, né? No Brasil, a gente sempre está batendo nessa tecla, né, com outras mulheres, de não, mas a patroa, a empregada, elas são mulheres e elas vão pensar sempre na dimensão de gênero, elas estão ali, são iguais e tal, só que não. Existe a questão que existe um homem ali naquela sala que acaba sendo um elefante branco, né? Porque eles não dividem, o marido, enfim, e a esposa, eles não dividem as tarefas do cuidado, as tarefas do asseio. Eu queria perguntar para você se você percebe isso nos outros países que você trabalhou, que você trabalha, da entrada da trabalhadora doméstica, se ela é um suporte para imaginar casais, né? Ou se ela é, na verdade, uma pessoa que assume toda aquela tarefa, porque não há essa divisão também entre esses casais. Então, Jana, aqui isso é uma coisa que eu acho que é um pouquinho diferente, sim. Porque é totalmente verdade que no Brasil, né, tem essa coisa da trabalhadora doméstica vir como uma herança, né? Ela vai passando ali de família, de gerações, essas coisas. Aqui, isso não tem muito, não, né? Quase não tem, eu diria. Pelo menos nas minhas experiências, né, e com pessoas que eu conheço e convivo. Então, a trabalhadora doméstica, ela é mais um suporte mesmo. Acho que no Brasil tem muito essa coisa da ostentação,
né, de se ter uma trabalhadora doméstica, uma babá, essa ostentação, como se fosse, como você falou, né, como se fosse um objeto de luxo, né, aquela coisa preciosa, mas que é desvalorizada, na verdade, né. Então, eu acho que no Brasil tem muito essa questão da ostentação, de ter um contribuinte ali. Aqui já não é muito assim, não. Tanto é que a gente vê, né, com casais brasileiros, aqueles que vão para Miami, esses famosos, né, que a gente vê, né, que eles falam muito sobre isso, né, de ter alguém, de levar alguém do Brasil e como se fosse algo pertencente, né, a eles, é uma coisa de posse, né, de ego mesmo. Mas aqui não tem muito isso, não. E em relação aos homens, eu acho que os homens europeus são um pouco mais, não vou romantizar não, mas eles são um pouco mais proativos, vamos dizer, do que os homens brasileiros. Eles participam muito mais, por exemplo, da criação dos filhos, do cuidado dos filhos, do que os homens brasileiros. Isso é uma coisa que eu venho percebendo ao longo desses anos. Hoje eu conheci uma moça, ela se formou em educação física e ela era babá. E hoje eu estava conversando com ela, aí ela ali, né, falando e tudo, e ela voltou para o trabalho doméstico. É uma coisa que a Jana sempre comenta, é que é onde a Jana estava enquanto estava estudando, né? Ela estava lá, babá. É onde que ela estava, conseguia estudar depois horário, né? De serviço dela. E depois, eu ainda tenho, né, essa ilusão, eu estou nesse caminho, eu vou estudar, vou concluir, vou pegar um diploma, nossa, eu não trabalho mais como empregado doméstico, enfim, vou sair, né? E o que eu tenho dado, que isso tem caído, assim, diante da minha realidade, é que não é bem assim, né? O trabalho doméstico, ele fica entranhado na gente, está ali na carteira, né? Empregada doméstica, né? E como é isso aí fora? Hoje você ainda está no trabalho doméstico, você falou que é uma família que reconhece, mas como é isso? Como você observa isso aí fora? Formado, você vê que algumas trabalhadoras têm oportunidade de sair do trabalho doméstico e não voltar, de fato? Olha, Isaura, aqui eu já conversei com muitas mulheres, né? Quando eu vou passear com o bebê no parque, então eu sou muito curiosa, então eu vou parando, vou conversando com essas mulheres, com as outras trabalhadoras, para saber mesmo como é. Ainda mais quando eu soube que conversaria com vocês, então faz um tempo que eu estou fazendo já essa pesquisa também, né? Para ter mais acervo, para poder falar sobre isso, não só da minha experiência, como da experiência de outras mulheres também nessa situação. Então, pelo menos as mulheres que eu conversei, elas não têm essa oportunidade, porque elas estão aqui, como eu disse, nessa situação de vulnerabilidade. Então, algumas vêm até sem documentos, e outras acabam entrando. Já são mulheres até às vezes mais velhas, com filhos grandes, e acabam entrando no trabalho doméstico, e eu até, né, muitas vezes perguntei, mas vocês têm vontade, né, porque elas também não estavam sendo reconhecidas, e aí eu perguntei, vocês não têm vontade de fazerem outras coisas? E a resposta é sempre a mesma, a gente está aqui já há tanto tempo com essa família fazendo isso, então a gente acaba ficando mais acomodada, e a gente já é mais velha, então a gente não quer se arriscar, né? Porque não pode ter a opção de ficar sem trabalho, né? Nem que seja por um curto período de tempo. Então, eu acho que isso muitas vezes acaba, e até eu digo por mim também, muitas vezes eu quero fazer outra coisa e dar início a um novo estudo para poder me atualizar e me especializar em algo para poder exigir um pouco mais também de salário e tudo, e ao mesmo tempo eu não posso e não, né, não quero ficar meses sem trabalhar,
e acabo ficando, e acabo entrando em outra família, e vira aquela bola de neve. Então é isso que acontece. Eu acho que a situação é mais essa mesmo, é a necessidade. Agora não é bem uma pergunta, é porque o que a Isaura colocou me fez pensar em um outro ponto, voltando lá no início, quando a gente falou do au pair mesmo. Tempos atrás, eu estive pensando, né, sobre uma questão da romantização. Eu não gosto muito de usar a palavra romantização de forma negativa, porque eu sou uma pessoa romântica e eu gosto do romântico. Então, não estou gostando muito desses caminhos aí da romantização. Então, às vezes, eu tento falar romantização, aí eu tenho que usar um outro termo, porque eu ainda estou revendo. Mas quando eu vejo filmes, por exemplo, ou quando eu vejo pessoas que estão fora do Brasil, que trabalham como babá para pagar a universidade, quando essas pessoas trabalham fazendo limpeza na casa dos outros para pagar a universidade, para pagar um curso, para pagar o tratamento da mãe, é visto de uma forma tão gloriosa, sabe? Nossa, você faz o quê? Eu trabalho numa lanchonete, eu fico de babá, não sei o que mais, para poder pagar a minha universidade, pagar o meu curso. É como se tivesse uma coisa, como se fosse uma coisa que pudesse ser aplaudida. Trazendo para a realidade do Brasil, quando eu estava na faculdade ainda e trabalhando como babá, eu percebi isso nos primeiros anos, quando eu estava em um outro curso que não era história. Eu fiz biologia por uns semestres e as pessoas perguntavam para mim: você trabalha de quê? Nos primeiros dias ali, nas primeiras semanas, eu falava que eu era babá. Na hora eu percebia, tipo assim, nossa, um olhar de pena, sabe aquele olhar de tipo, nossa, que coitada, sabe? Fora do Brasil, tá ok. Se eu saísse daqui para ser au pair e fazer um curso fora, mesmo que eu estivesse fazendo a mesma função lá, cuidando de criança, aquela coisa toda, mas se eu estivesse lá fora e pagando esse curso lá, eu tenho a impressão, eu acredito realmente, que muitas pessoas daqui conseguiriam valorizar mais esse trabalho doméstico que eu faria lá fora do que o trabalho doméstico que eu fiz aqui para pagar minha graduação, o trabalho doméstico que eu fiz para pagar o meu mestrado. Por causa justamente disso, eu penso, dessa mentalidade de enquanto está lá fora, enquanto está no estrangeiro, é bonito, é ok, é cool, né? Tipo, ai, nossa, ela é au pair, que legal. E eu já vi isso, eu conheço meninas que são au pairs. Então, assim, tinha uma narrativa de essas mesmas pessoas que eram au pair ali, elas muito provavelmente não seriam babás no Brasil. Porque aqui a carga é outra, a desvalorização é outra, seja salarial, seja a própria mentalidade das pessoas, né? De, nossa, você trabalha como babá e você estuda. Caramba, coitada. E ao mesmo tempo lá fora, nossa, você paga a sua universidade com o dinheiro que você ganha como babá. Uau, você realmente quer fazer esse curso, você realmente está empenhada em realizar esse sonho. Mas aqui o jogo é diferente, sabe? Essa pergunta da Isaura me fez pensar sobre isso, de como a gente ainda valoriza muito o estrangeiro, como a gente valoriza tudo que está lá fora, e aqui dentro é algo totalmente depreciativo. O trabalho doméstico aqui, eu sei que ele é digno, eu sei que cuidar de uma criança é uma das funções mais bonitas que tem. Eu sei que isso me faz crescer enquanto sujeito, enquanto pessoa que consegue conviver com crianças, sendo mãe, sendo amiga, sendo professora, sendo tia de criança. Isso me ajudou de alguma forma. Mas para o externo ainda é uma coisa que não tem valor. Mas lá fora tem. Se eu for ser au pair lá fora, nossa, Janaína é realmente uma guerreira. Ela foi lá para fora estudar e fazer. E depende do que fora você foi. Porque eu fiz esse caminho em Bogotá, na Colômbia. E algumas vezes, cheguei a receber comentários de que não era grande coisa eu estar fazendo um mestrado em Bogotá. Que não era grande coisa eu estar trabalhando em Bogotá como babá e fazendo um mestrado. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse em outro lugar, se eu estivesse, de repente, na França, mesmo que eu estivesse vivendo um inferno, o olhar seria diferente. Porque a gente tem essa questão da valorização de fora. Mas existe um de fora que é valorizado. A América Latina, não. A América Latina não é tão ok. Mas se a gente for para a Europa, e se a gente for para os Estados Unidos? Não sei se você tem essa percepção, ou se você quer comentar algo sobre isso.
Sim, com certeza, Jana. Sobre essa glamorização, né, do exterior. E como você disse, não é só o estar fora, é o estar fora da América Latina, no mínimo, né? Então, estar fora do Brasil só não basta. Isso, sim, isso é muito real, apesar de, por exemplo, eu acho que isso é muito uma coisa, um pensamento dos brasileiros em relação a essa glamorização. Mas aqui, estando aqui e dizendo, vamos supor, se eu dizer, eu estou cuidando de crianças, sendo babá, para pagar a minha universidade aqui, as pessoas me olhariam do mesmo jeito que como no Brasil olharam para você ou comentaram ou criticaram, com um olhar assim depreciativo ou coisas do tipo, né? Porque é um trabalho que não é valorizado, como eu disse, né? E a minha irmã mora aqui também. Minha irmã, trabalha numa das maiores consultorias no mundo, ela é economista, então ela tem um grande cargo, e ela, né, quando eu vim para cá, e ela falou, você vai continuar fazendo isso? Né, como se fosse algo ruim, algo, né, errado, algo que ela falou, entenda que aqui isso é muito desvalorizado, então pensa bem, né? E então é isso. Então, quando eu converso com outras pessoas, o meu marido é um pesquisador científico na área de informática teórica. Então, quando a gente sai para jantar com colegas de trabalho dele e as pessoas me perguntam, e você, né? O que você faz? E eu falo, eu sou babá, eu cuido de crianças já há muito tempo. As pessoas me olham diferente. Então, eu não deixo que isso me abale, porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Como eu disse, esse trabalho não foi uma herança, foi uma escolha minha, né? E eu tenho muito orgulho disso, e eu quero seguir com isso, eu quero me especializar na área de primeira infância, e eu quero seguir com isso porque é o que eu escolhi, né? Então, infelizmente, assim, as pessoas, não só aí no Brasil, mas as pessoas aqui fora também te olham com um olhar, sim, te depreciam e não falam abertamente, mas, sim, eles têm preconceito com esse segmento. Que bom, né, que dentro desse trabalho, né, mesmo com toda a diversidade, foi uma escolha, e dentro do trabalho você tem uma visão ainda maior, né, de continuar o trabalho, se especializar e continuar trabalhando com as crianças. Criança realmente desperta na gente o melhor, né? Eu vejo assim muito por mim, às vezes eu tô assim naquela situação dos particulares, e eu chego no trabalho, os adultos estão lá fazendo as coisas dele, mas as crianças estão lá, sempre soltam uma piada, sempre soltam uma frase certa, né, no momento certo pra gente, e tira o sorriso, nos alegra, e nesses últimos dias eu digo, nos conforta, né, mas eu quero te agradecer grandemente, e para as meninas que tava comigo hoje, né, na pracinha, não sei quando a gente vai ouvir, tá aí, né? Não é conto de fadas trabalhar fora do país, não é bem assim como pintam. Na verdade, é uma visão realmente dos brasileiros que vão para lá, desenham isso, né, Jana? Em vez de romantização, uma ilusão muito grande, né? Eles criam isso, às vezes até para nos levar. Eu já tive proposta para sair, para ir trabalhar fora, nunca pude, porque eu nunca tive coragem de largar os meus filhos aqui para trabalhar fora. Mas tem os colegas que vai e não consegue, né, sair de lá. Mas é isso, eu já quero te agradecer demais pela sua participação, foi maravilhosa, aprendi muito ouvindo você aqui. Obrigada por fazer parte desse quadro que é tão importante para mim, para nós e para todas as meninas ouvir. Thaís, muito obrigada. Você apresentou a palavra que eu vou adotar de agora em diante. Não vou usar romantização de uma forma ruim, porque eu adoro a palavra romântico, tudo que tem a ver com romântico. Glamorização, essa é a palavra. Glamorização do trabalho doméstico, ilusão do trabalho doméstico, como a Isaura falou. Eu quero agradecer muito por você ter participado com a gente. Eu acho que
uma das coisas mais incríveis assim, de fazer esse programa, de terem tantas histórias contadas, apresentadas aqui, é que traz perspectivas diferentes do trabalho doméstico, né? Para quem acha que lá fora do Brasil, é esse conto de fadas, vai repensar um pouquinho mais. Para quem acha que trabalhar fora do país garante tudo, garante absolutamente direitos trabalhistas, que tudo bem você não ter acesso a um plano de trabalho, tudo bem você não ter direito a uma legislação trabalhista, tudo bem você ir para um lugar onde não tem SUS, onde você não vai ser atendida, onde se você ficar doente você não recebe, porque você recebe por horas. Tem gente que acha que está tudo bem isso, porque vale a pena viver o sonho, pensando aqui o sonho americano, enfim, o sonho do exterior. E você trazer isso com a sua história, com a sua perspectiva, é muito importante. E eu, particularmente, gostei muito de como você já começa falando que o trabalho doméstico, para você, ele foi uma escolha. Você quis ir. Por mais que a gente saiba que essa não é a realidade da maioria das mulheres trabalhadoras domésticas fora do país, mulheres aqui, mulheres negras, a gente sabe que essa não é a realidade. Você traz um ponto que é importantíssimo. O trabalho doméstico tem que ser uma escolha. As mulheres, as pessoas que realizam essa função, precisam ter outras opções. Você falou aqui para a gente que você é formada em arquitetura, se não estou enganada. Então, você tem uma formação e você escolheu por outra coisa. E aí os seus caminhos fora do país te levaram a se casar, a estabelecer permanência aí, mas você seguiu nessa questão da escolha. Então, para finalizar aqui a minha fala, eu sonho com um dia em que isso possa ser também opção para outras pessoas, para outras mulheres, para outras realidades. Vão ter a experiência de ser babá. Se não der certo, tá ok, eu tento outra coisa. Eu acho que sua história, os seus argumentos, pelo menos para mim, tem esse valor assim, de mostrar como é importante quando a gente tem escolha. Devia ser natural, devia ser um caminho, mas nosso país a gente ainda está muito longe de pensar um trabalho doméstico que seja mais escolha do que determinação. Então, para pensar aí o futuro dele, para pensar a existência do trabalho doméstico no Brasil, eu acho que ele precisa sair dessa carga, precisa sair desse lugar da obrigação, da imposição, da herança geracional para mulheres negras, para meninas negras, para crianças, né? Porque muitas vezes as pessoas que entram nessa função entram ainda na infância e passa a ser uma escolha, porque a partir do momento que ele for uma escolha, isso significa que a realidade em volta, a realidade social, a realidade racial do nosso país está mudando. As pessoas estão podendo escolher, logo tem mais opções para elas na prateleira. Não é só o trabalho doméstico, não é só nascer, ver a mãe fazendo, ver a tia fazendo, ver a irmã fazendo e pensar, caramba, então é isso que eu tenho que fazer. É olhar em volta e pensar, minha mãe está fazendo isso, a minha irmã está fazendo outra coisa. Então, assim, eu tenho opções também. Então, muito obrigada por ter trazido aqui, por ter apresentado para a gente a sua história, da forma como você contou. Eu tenho certeza que vai desmitificar algumas coisas por aí, vai entrar na cabeça de algumas pessoas, vai tocar de uma forma diferente e vai convidar, com certeza, a olhar dessa forma um trabalho doméstico que seja uma escolha, que não seja uma determinação e que o trabalho doméstico no exterior não seja uma coisa glamorizada, que não seja esse conto de fadas, né? Esse conto de fadas que muitas vezes está tão despregado da nossa realidade e muita gente sai daqui e vai sofrer, vai ter vida de imigrante, vai sofrer uma coisa que não vai levar elas a um lugar de muito sucesso, um lugar de êxito. Então, muito obrigada por ter compartilhado com a gente as suas perspectivas. E é isso, Thaís. Ai, meninas, que bom. Eu agradeço muito também por poder compartilhar essas experiências, né? E
e sentir vocês também próximas e interessadas sobre isso, porque muitas vezes eu sinto muita falta, né, também de poder compartilhar, né, a gente acaba se sentindo solitárias, né, dentro desse universo. Então, eu acho muito importante a gente compartilhar entre si, mesmo estando longe, para ver quantas coisas em comum a gente tem, né, independente de muitas coisas e até realidades, e quantas coisas similares a gente acaba passando, né, dentro dessas casas, dessas famílias. Então, eu quero agradecer muito a vocês, e meu recado, mais uma vez, sobre, né, se atentar, né, essas ilusões, essa criação, né, de ideias que muitas pessoas têm e que estão muito equivocadas em relação à vida no exterior. Não é tudo isso, né, muita coisa não vale a pena, então é isso. Infelizmente o Brasil tem que dar um passo aí à frente nessa questão das escolhas. Eu acho que o mais importante realmente é isso que você falou, Jana, é a questão de quando a gente tem escolhas, a gente pode se dar, né, o direito de ser valorizada como nós merecemos, tá? Então, agradeço muito vocês, Isaura, Jana, a Jenny, muito obrigada, adorei participar. Obrigada, meninas. Chegamos ao fim desse episódio. Não deixe de compartilhar com amigos, colegas de trabalho, nos grupos de WhatsApp e onde achar que merece ser ouvido. Não deixe de acompanhar o nosso Instagram, @quadro de empregada. Até o próximo episódio. Fiquem com a gente.